Bom, muito bem. Vamos lá. Bem, então estamos iniciando o nosso segundo dia de curso, História de Curitiba aplicada, para guias de turismo, professores e pesquisadores. Agradeço primeiramente a todos que estiveram presentes na aula anterior, mas eu fiz um combinado neste curso que nós sempre teríamos a palavra do decano, né? Do nosso decano, do decano da Unilt, do Márcio, que sempre vai fazer para nós uma preleção durante esse curso, né? Para pegar a bênção dos mais velhos, e aí nós já continuamos e daremos o início à nossa. Márcio, faz sua preleção. Agora eu me senti um pajé, cacique ou morubixaba, algo nessa área. Mas a palavra está contigo. Obrigado, eu fico muito feliz, eu estou vendo, além do Diego, que é um amigo extraordinário, eu estou vendo outros amigos aqui, amigas, né? Pessoas com origem na minha cidade, como a Denise. Fico extremamente feliz, né, com isso, filha da Tereza, nossa querida amiga. Então, eu gostaria de dizer o seguinte, eu queria lançar uma campanha aqui nessa nossa palestra magistral de hoje, por mais Laurentinos e Diegos, porque nós precisamos exatamente desse tipo de narrativa que o livro-reportagem, que a missão investigativa do jornalista traz em relação à história. Muitas vezes nós caímos na erudição. Nós falamos para um público como se estivéssemos falando assim no Senado romano, né? Parece que nós temos que dificultar as coisas para parecer melhor do que os outros. Eu me lembro de ontem, eu iria falar um pouquinho da questão dos meios de comunicação, né? Desde que a Unilt existe. Eu peguei ainda o Telex, né? Em hotéis ainda existia a figura do Telex. Me comuniquei por telefone e a grande ferramenta que eu guardo dois até hoje como uma relíquia histórica é o fax, né? Quando veio o fax, então facilitou assim a minha vida, barbaridade. E ontem, anteontem, né, nós ficamos sem as redes sociais e as pessoas ficaram assim, claro que incomodadas, assim como eu também, atrapalhou em alguma coisa, mas parece que nós estamos manietados, né, em relação às tecnologias, né? E tinham coisas disponíveis, por exemplo, não sei se chama SMS, aquele do telefone. Oi? Aquele do telefone que, inclusive, na América do Norte é muito utilizado, mais utilizado, inclusive, que o próprio WhatsApp. Mas, e aí as coisas estão evoluindo e a linguagem também tem que evoluir, né? Aqueles tribunos que falavam e tal, a própria linguagem da hotelaria, do turismo, né? Era por código, whisky, papa tango, né? Oscar, não sei o quê. Então, as pessoas tinham assim, uma tendência ao discurso grandiloquente, que às vezes não levava a nada, e hoje com a dinâmica da comunicação, então isso é muito importante. Mas só para fechar, hoje eu tenho um outro compromisso também com o consórcio do Trem Paulista, da região de Sorocaba. Logo mais, às 19h30, nós entramos em videoconferência com a Grande Sorocaba. Eu gostaria de dizer uma coisa que, como diz o poeta, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Há um tempo atrás, e agora há pouco eu falei no nome dele, em virtude da questão da erva mate legendária, eu fiz um singelo trabalho de uma cartilha que aqui está chamada Pipa, a história da Pipa, a mulinha que conta a história, uma coisa assim, como é? As Memórias de Pipa, a mulinha que conta a história. Muito bem, foi prefaciado por seu Alexandre Silveira, nós tivemos vários apoios e patrocínios e tal, ele faz parte vamos dizer assim, da base curricular
do nosso projeto didático-pedagógico chamado Aprendiz de Tropeiro. E aí, ele inclusive vai ser reeditado agora com minha letra e caligrafia do meu filho. Em breve nós teremos uma nova edição dessa cartilha que serve para as crianças. Mas esta cartilha, ela teve uma situação fundamental que eu vou contar a vocês agora, que pouquíssimas pessoas sabem. O Laurentino Pinto Gomes, ele passa alguns períodos aqui na Lapa, no Spa Lapinha. Isso de há muito tempo, né? Eu apresentei ele ao Calil em tenra idade, eles travaram, como se diz, correspondências, né? E o Laurentino teve uma inspiração, olhando esta simples cartilha, tá? Ele teve a inspiração para fazer a série infanto-juvenil dele, do 1808, do 1822 e 1889. Isso, para mim, é um verdadeiro galardão. E de algo simples, de algumas conversas que nós tivemos, acho que foi até o Calil que levou um dia para ele na Lapinha a cartilha da pipa, e ele, depois do lançamento, me disse em viva voz que havia feito a sua projeção através do que ele viu nesse trabalho. Com isso, eu quero desejar ao meu querido amigo, jornalista, escritor, doutor, Diego Antonelli, uma profícua conversa com os alunos da nossa querida UNILT, agradecer o espaço ao coordenador, Calil Assad, e dizer que estamos ao dispor, na Lapa, nos nossos programas didáticos pedagógicos, nos nossos programas de desenvolvimento turístico regional, que vão do Rio Grande do Sul até Sorocaba. Um abraço grande a todos, boa aula, e se Deus quiser, estaremos juntos novamente. Obrigado. Obrigado, Márcio, nosso decano. Ele irá fazer a palestra, né, que encerra esse ciclo, contando da história do turismo em Curitiba. Imperdível, na sexta-feira, ele será o nosso palestrante. Diego, a palavra contigo. Eu sempre digo o seguinte, nós temos aqui na UNILT por premissa que o palestrante se apresente como queira, porque às vezes você pega o currículo dele, ou você fala demais e ele não gosta, ou você fala de menos e ele não gosta. Então, por favor, né, se apresente, embora nós tenhamos uma amizade muito grande de irmãos, né, e é mesmo, não é falso, mas, por favor, apresente-se, a palavra é sua e a satisfação é nossa. Boa noite, Calil, boa noite, Márcio, boa noite a todos os presentes. Primeiro, quero agradecer o convite, agradecer as palavras do Márcio, sempre tão gentil e generoso. É uma parceria já de longos anos que temos, eu como repórter, vocês como fontes, depois parcerias de trabalho juntos, enfim, agora mais uma parceria aqui. Prazer estar aqui falando com vocês. Vai ser para todos os presentes que estão aqui, vai ser um bate-papo, vai ser uma palestra bem leve. Eu não procuro fazer nada muito denso, pesado, e tento transformar um bate-papo, não vou dizer simples, mas completo de conteúdo, mas simples para falar, uma maneira mais informal, mais tranquila, deixar as pessoas à vontade, tem que fazer perguntas. E vou primeiro me apresentar quem sou eu, né, para quem não me conhece. Eu sou jornalista, tenho mestrado em comunicação na Federal do Paraná, aqui em Curitiba, e trabalho como repórter, como jornalista desde 2007. E trabalhei em Ponta Grossa, que foi a cidade onde me formei, em 2 veículos regionais e na sucursal da Gazeta do Povo, até 2011. Aí, no início de 2012, eu vim pela Gazeta para trabalhar de forma efetiva aqui, e fiquei até 2016. E nesse período, eu fui editor da temática que o jornal mantinha de história, que era toda semana saía uma página do veículo com assuntos históricos. E eu mudei a proposta, assim, quando eu assumi a temática, que antes era para a pessoa entender, era uma coisa mais nacional e até internacional. E eu, com meus superiores, a gente tratou de mudar um pouco para ficar uma história mais local, uma história mais regional, porque a história do Paraná, eu fui percebendo, né, a partir de 1 ou 2 matérias que fui fazendo, era muito pouco conhecida pelos leitores,
havia uma carência muito grande desse conteúdo e começou a dar muita leitura das matérias locais. E foi uma vertente que a gente apostou e acabou dando certo, e fiquei até 2016 na Gazeta do Povo com esse trabalho. Depois eu saí da Gazeta, tive outros trabalhos, escrevi para a Folha de São Paulo, trabalhei no Tribunal de Justiça do Paraná, vou falar um pouquinho mais depois, e agora eu sou jornalista e escritor autônomo e trabalho com livros encomendados, livros autorais meus também, projetos e propostas minhas, e também escrevo para a revista Aventuras na História, que era uma revista nacional, que era da editora Abril, e hoje está na editora Caras. Desde o ano passado, 2019, na verdade, né? 2021 agora. Desde 2019 eu sou correspondente deles aqui no Paraná, e continuo até o momento. Também produzi alguns livros, eu vou mostrar para vocês aqui, todos históricos, e todos história do Paraná. É algo que eu escolhi para fazer, algo que eu acho relevante e consigo me ver quanto jornalista socialmente ativo, socialmente útil para a sociedade, no quesito de disseminar informação, disseminar conhecimento e fazer algo propositivo para toda a comunidade, para os leitores, enfim, para as pessoas. Vou mostrar por ordem de publicação. Aqui, esse é o primeiro. Conseguem ver, pessoal? Sim. Tá. O Em Domínio Russo. Ele foi publicado por um edital do governo do estado. Ele é fruto do meu trabalho de conclusão de curso de graduação. E ele conta a história das colônias russas e russas alemães aqui no Paraná. Esse livro está esgotado. Ele pode se encontrar na biblioteca pública e, pelo que eu pesquisei antes de entrar aqui, tem um exemplar à venda na estante virtual. Está R$10, se não me engano. Está um preço bem em conta. O segundo livro, que foi um dos mais importantes para mim até o momento, é o Paraná, uma História. Ele é praticamente a história do Paraná em formato de livro-reportagem. Ele foi publicado em 2016. O livro está esgotado também. Você vai encontrar aí na biblioteca pública, quem queira emprestar. Quem queira comprar, tem um exemplar à venda na estante virtual e um exemplar no Mercado Livre, mas o preço está caríssimo. Está R$400, outro está 600, assim, então é um absurdo. E por isso a gente está fazendo a segunda edição, já vou antecipar para você, vai ter uma segunda edição do livro. Era para ser ano passado, mas a pandemia mudou todos os planos de todo mundo, então vai ficar para esse ano, se tudo der certo. O terceiro livro foi, só um momento aqui, esse livro foi escrito a 4 mãos, com outros colegas, Vindas Memórias da Imigração, publicado pela ABC Projetos, uma editora de Ponta Grossa, mas ele conta a história de 7 imigrações, 7 etnias do Paraná. Isso foi escrito com outros 3 colegas, e esse está à venda também nas livrarias. Você pode comprar na Livraria Curitiba, quem quiser ter interesse, tem na livraria Vertov, e na Arte e Letra, e na Chaim, está à venda nesses lugares, aqui em Curitiba. E tem também, claro, quem quiser na internet procurar, pode achar em outros sites também. Esse aqui foi o jornal Voz do Paraná, uma história de resistência. Esse que é muito interessante, porque ele, apesar de ser história de um jornal, ele permeia por vários aspectos curiosos de Curitiba. Chegada do Papa, casos de corrupção que o jornal abordou na época. Então ele dá um panorama muito legal de uma época, década de 60, 70 e 80 de Curitiba. Também está vendo as mesmas livrarias que eu mencionei, na Arte e Letra, Curitiba, a Vertov e a Chaim. E tem também na internet, quem quiser dar uma buscadinha, né? Já vai ter estante virtual, que é o site que eu recomendo para quem quer comprar livros. Esse aqui é um livro muito interessante, 130 anos do Tribunal de Justiça do Paraná, que quando eu fiquei um ano e meio mais ou menos trabalhando no TJ para fazer esse livro exclusivamente. Ele é um livro que foi distribuído institucionalmente, e por ser um órgão público, eu vou até colocar aqui, pessoal, nos comentários. Está com o microfone aí. Deu. Ficou mudo do nada, gente, desculpa. Parou onde? Sobre o tribunal, o livro do tribunal. Tá, então acho que agora que eu fui apertar um botão aqui, apertei errado.
a tecnologia ainda não conversa muito bem comigo. Aí, esse livro, como é um órgão público, ele foi distribuído para juízes, advogados, magistrados, enfim, e por ser um órgão público, eles colocaram no site o livro. Eu vou colocar aqui no chat, quem quiser ver, o livro está no PDF ali de graça, acho que é PDF que tá, para quem quiser conferir. Foi? Foi, né? Foi. Uhum. E o último livro recém-lançado, foi feito o lançamento, gente, na sexta-feira passada. Ucrânias do Brasil. É um livro em homenagem a 130 anos da cultura e tradição ucraniana, que fala muito em Curitiba, porque é um reduto de ucranianos, Prudentópolis também, enfim, Malé. Então é um livro que vai ser lançado presencialmente, vai estar todo mundo convidado na sexta-feira que vem, no Solar do Rosário, e está à venda também nas mesmas livrarias que eu mencionei anteriormente. Então, é esse meu trabalho. Falei bastante do meu trabalho, né, de quem sou eu. Dei muito espaço aqui. E vou falar um pouquinho hoje dessa Curitiba que eu escrevi ao longo de mais de 10 anos. É muita coisa para falar. Aí eu conversando com o Calil, eu troquei umas figurinhas com ele, com o historiador, né, e coordenador do curso, para a gente ter uma noção do que falar. Eu dividi em três, digamos, assuntos. Uma parte mais histórica, que é o início de Curitiba. Um resumo, assim, um sobrevoo sobre o início de Curitiba. Depois eu falo um pouco da multiplicidade étnica de Curitiba. E, por último, algumas curiosidades sobre revoltas, guerras que aconteceram aqui em Curitiba. Acho que é mais ou menos isso. Se tiverem dúvida, podem levantar a mão. Não sei se fazem pergunta no final também, fiquem à vontade. Isso, ao final. Só no final, eu sou bem tranquilo quanto a isso. Se quiser interrompo, porque eu sou bem tranquilo quanto a isso. Aí eu já falei no começo, para quem não estava, assim, como são muitas datas e períodos, assim, prefiro não errar. Eu fiz uma colinha aqui, então se eu estiver olhando para baixo, gente, é porque eu quero passar o conteúdo mais correto possível para vocês, tá bom? Isso, dia 15. Solar do Rosário, que agora é da Fundação Cultural, né? Faz parte da Fundação Cultural, né? Vamos lá, então. Quem que tá... Passar o slide, por gentileza? Isso, o Clodoaldo já vai colocar tela cheia. Aí. Povoamento, deu uma encurtada, né? Porque a tela grande fica maior, mas vamos lá. Essa foto, só para ilustrar, é Curitiba de 1800 vai pedrada, 1800 e pouquinho. Olha como que era Curitiba. Imaginar o que é hoje Curitiba, olha só, praticamente só mato. E uma cidadezinha e tal, lá no fundo tem um prédio um pouco maior, que é uma igreja, que dá para ver. Se a gente for ver a história de Curitiba, do ponto de vista histórico, muito recente, né? E aí, para ilustrar isso, né? Final do século XVII, o que era Curitiba? Era uma Curitiba ocupada por um garimpeiro aqui, outro garimpeiro ali, que ficavam abrigados ficavam morando em abrigos improvisados, cobertos por folhas, que tentavam faiscar ouro, e também moravam nessa região índios, né? Basicamente não, mas muitos eram Tupi, a maioria era Tupi-Guarani. E essa era uma Curitiba. Se for imaginar, no final do século XVII, é muito recente, que não tinha povoamento, não tinha nada. Era muito vazio urbano, totalmente. Era mais o litoral, estava um pouco mais preenchido de gente ali, por causa, faiscando ouro, né, que chamam, querendo garimpar ouro, e quase nada aqui. Um outro bandeirante que se arriscava a vir para cá. E quando que isso começa a mudar? Quando a descoberta do ouro é comunicada oficialmente à coroa portuguesa. Era o Brasil colônia nessa época. E quem fez isso foi o Ébano Pereira. Importante saber, porque a gente vê, às vezes, Rua Ébano Pereira, não sei o que, Ébano Pereira e tal. E foi esse cara que falou para a coroa a descoberta do ouro. Aí a coroa começa a olhar. Isso aconteceu entre 1648 e 1651. Por que eu falo entre isso? Porque tem historiador que fala 1648, tem historiador que fala 1651. Então, e como é documentos antigos e tal, a gente, como prefere pecar pelo zelo, né? Então, entre esses anos, esse período, a descoberta do ouro é anunciada. Porém, o Ébano Pereira, ele não era um povoador da região, ele não ia povoar, ele simplesmente comunicou a descoberta do ouro. Aí começa a vir mais bandeirantes para cá.
atrás do quê? Atrás do minério, do ouro, e também, gente, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas de índios para serem escravizados. Como tinha muito índio aqui, eles queriam escravizar esses índios. E aí começa a ter um povoamento da região, assim, muito esparso, que chamou-se Vilinha. Essa vilinha se instalou primeiro ali no Rio Atuba, mais ou menos, só por causa da umidade muito forte. Esses moradores assim, foram para a região ali onde é hoje a Praça Tiradentes. Então, imagina hoje a Praça Tiradentes, vazio praticamente, nada, parecido esse mato que coloquei na foto ali, com algumas cobertas, uns abrigos improvisados, umas com folha, era isso, Curitiba. E o pessoal querendo pegar ouro, capturar ouro e índio. Aí o cenário vai voltar a dar uma mudada, né, em 1661, mais ou menos, quando se tem notícia, historicamente, de que dois bandeirantes assim, mais importantes para a corte estão morando em Curitiba, fixaram residência aqui, que é o Baltazar Carrasco dos Reis e o Mateus Leme. Esses dois personagens são os considerados os primeiros povoadores de Curitiba. Aí Curitiba começa a tomar um corpo. Tanto que aí, em 1668, 7 anos praticamente depois deles estarem com residência fixa aqui, eles são... alguém saiu da reunião aqui, eu perdi o fio da meada. Ele é nomeado capitão povoador. Que capitão povoador? O capitão responsável por povoar a vila, começou a trazer pessoas para cá. Tanto que daí, na época, nesse ano, ele ergueu, com permissão da coroa, um pelourinho. O pelourinho era um símbolo da justiça, símbolo que a coroa portuguesa se faz presente, era um símbolo da justiça e da autoridade lusitana em seus territórios. Aí se pensa, né, no século XVII, isso era Curitiba. Pode passar para frente, ver o que tem para frente aqui, no próximo slide. Aí é um quadro do Debré, de 1830, mas ele ilustra muito bem aquela parte que eu falei dos bandeirantes que vinham para cá para capturar índio, para escravizar. E aí você vê, né, que captura mulher, criança, era de tudo. E aí os bandeirantes capturando esses índios que virariam escravos, a ilustração do Debré. É um quadro forte, né? Eu acho ele bem forte, assim. Você vê uma família inteira ali sendo escravizada. Isso aconteceu em Curitiba. Para quem trabalha com turismo, assim, histórias curiosas para contar para as pessoas, para saber o que era Curitiba nessa época. E eu, quanto jornalista, eu acho muito importante assim, divulgar isso, que é a história talvez menos conhecida pela população da cidade, pelos próprios moradores, né? Eles conhecem mais a história mais recente, mas essa história mais antiga, lá para trás, pouca gente conhece. Aí tá, daí eu voltando ali, né, o Mateus Leme eleito capitão povoador, em 1668, daí a vila de Curitiba começa a ser formada, que não era Curitiba o nome ainda, por um agrupamento de casas em torno de uma capela. Daí tem aquele pelourinho, então daí começa a desenhar uma cidade, começa a se desenhar uma vila, na verdade, que vai se tornar oficialmente uma vila em 29 de março de 1693, quando foi feita a primeira eleição para uma Câmara de Vereadores. Importante falar isso também, que Curitiba primeiro teve uma Câmara de Vereadores, para depois ter prefeito, mais para frente, lá no Império, só que vai ter prefeito. E aí começa a ser fundada a Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, que depois viraria Curitiba. Então, esse é o início de Curitiba. E é um início que talvez pouca gente conheça, e que é importante para a gente entender, né, todo esse trâmite que vai acontecendo. Tá, daí pode passar, por gentileza, Rodolfo. Aí tá. Aí você pensa, tá, mas como é que vai colocando ordem nessa cidade? Que essa vila tá tendo um agrupamento de casas, em torno de uma capela, e o crescimento, como é que seria? Crescimento desordenado, né? Se não tem ordem, não tem regras, não tem nada, era algo muito fácil para virar uma coisa desordenada. Por isso que vem essa figura da foto ali, chamado Ouvidor Pardinho, da nossa praça, Ouvidor Pardinho. Quem tomou a vacina da Covid lá, associa agora o nome a personagem, o nome ao personagem histórico. Esse cara, ele vem para cá em meados de 1721, e ele foi a primeira autoridade propriamente dita da coroa lusitana que pisou em Curitiba. Aí ele vem colocar ordem nessa região, para não ter crescimento desordenado, para não ter
para ter um mínimo de organização. E esse mínimo de organização, até o atual prefeito, Rafael Grega, fala que de Curitiba que temos hoje, deve ser o Ouvidor Pardinho de 1721. Para você ver como que um trabalho bem feito dura historicamente, né? E ele fez a chamada correição no estado, que é ajeitar mais ou menos o que foi em Paranaguá e depois foi para Curitiba fazer isso, essa correição, dando uma organizada no nosso estado, nossa cidade. Ele deu diretrizes aos trâmites jurídicos, ele editou normas para poder viver em sociedade, para não ter briga, não ter guerra por qualquer besteira, apontou que investimento que deveria ser feito, apontou que as ruas deveriam ser retas, coisas mais ou menos lógicas, mas as ruas deveriam ser retas. Ele que falou, olha pessoal, vamos fazer rua reta aqui. Ele organizou a questão da justiça, sistematizou a tributação dos impostos, fez uma ordenação urbana. Ele proibiu que armas fossem usadas dentro da vila para não ter risco de morte. Então, olha a preocupação desse cidadão em 1721 de falar, não vamos ter arma aqui, não, mas quem mora fora do eixo aqui pode ter, né? Fora lá na parte com agricultura, com pecuária, porque isso também ele fez. Ele deixou a vila mais urbana e ao redor ficou destinado para justamente a agricultura, a pecuária, para não misturar as coisas, para deixar também bonita a cidade, esteticamente bonita a cidade. E nessa época, para a gente ter uma noção aqui, estou procurando um número, moravam nessa região aqui 1.400 pessoas. Olha a diferença de população para hoje. 1.400 pessoas moravam em 1621 aqui em Curitiba. Outra coisa que ele alertou muito foi a questão de pontes, abertura de estrada, construção de praça. Praça é algo importante para lazer, para um monte de coisa. Então ele fez estabeleceu regras, né, para a criação de gado, processo eleitoral para a Câmara de Vereadores. Ele separou fisicamente a Câmara Municipal da Igreja Matriz, porque funcionava tudo junto, misturavam as coisas. Ele separou, assim, o volume de coisas que ele fez é enorme. Eu estou resumindo aqui porque o Calil também deve ter visto, é uma infinidade de apontamentos que ele faz, assim, que ele fez. E são coisas que estão hoje fazem sentido totalmente. E foi feito lá atrás. Além disso, uma coisa muito curiosa. Vamos lembrar lá atrás, o pessoal vinha para cá para pegar ouro, né, garimpar ouro, e aí era fácil fazer o quê? Era fácil fazer negociatas através do ouro em pó ali. E ele proibiu isso, ele obrigou que as autoridades da capitania comunicassem a coroa qualquer descoberta de ouro e que fosse usado as moedas oficiais da coroa portuguesa para qualquer transação, qualquer negociação. Ordenou também a questão de quadras, que as quadras tinham que ser compactas. Então, assim, ele foi cuidando, ele deu as diretrizes básicas para o crescimento de uma cidade, de uma vila, foi ele quem fez. Foi o Ouvidor Pardinho. Que muita gente passa batido, quem é o cidadão, quem é essa pessoa, e ele teve um papel incrível para o desenvolvimento de Curitiba, para o desenvolvimento da nossa capital. Passando, por gentileza. Aí tá, né? Vou dar claro que não dá para fazer tudo a história de Curitiba, senão a gente vai ficar aqui até, sei lá, uma semana falando. Então, um outro ponto histórico que eu separei para comentar com vocês, que faz tentar ter uma lógica ordenada, né? É a escolha da capital, né? A escolha de Curitiba. Em 1853, o Paraná se emancipa de São Paulo. Acho que quem participou das outras aulas do outro curso, acho que foi falado sobre isso, então nem vou me avançar muito nisso para não perder tanto tempo, assim, entre aspas, né? E tudo foi determinado, claro, só uma pincelada assim, dentro do alto escalão, né? Assim, a separação, a emancipação foi tudo um aparato mais político da época do que a população sair às ruas e tal, foi uma coisa muito política mesmo, e tanto que o nome do Paraná foi pego de surpresa a muita gente, porque é por causa do Rio Paraná. O Rio Paraná pega lá no oeste, né, e naquela época, o que era povoado aqui, Paranaguá, Curitiba e região de Campo Mourão não, região de Campos Gerais, ali em Castro, principalmente. Então, muita gente não sabia direito o que era aquele Rio Paraná, por que foi homenagear lá, então até isso foi pego de surpresa.
Aí, quem assume primeiro presidente é o Zacarias de Góes Vasconcelos, que fiz questão de colocar a foto do homem aí, porque foi um cara muito importante para o Estado, consequentemente para Curitiba. E ele ficou numa briga política para qual capital que ele escolher, né, para o Paraná. Paranaguá, que tinha um apelo político, tinha uma briga bem política também. Desde essa época tinha briga política, tanto para escolher emancipar um estado quanto para escolher uma capital. Ou Curitiba. Ele acabou sendo convencido por outras forças correligionárias a ele de Curitiba, especialmente pela localização geográfica. Porque eram 3 comarcas, ele separou em 3 comarcas, que dá o tom do porquê deles que ele escolheu Curitiba. Curitiba, Paranaguá e Castro. Curitiba fica entre as duas, né, entre Paranaguá e Castro. Então, por causa da localização geográfica da época, Curitiba foi escolhida como capital. Aí coube a ele ficou até 1855, até maio de 1855. Ele ficou relativamente pouco tempo na presidência, mas ele que determinou a construção de estradas e pontes, ele que ordenou assim, os estudos para a construção da Estrada Graciosa, que demorou décadas para ser construída, que ela só vai ser concluída em 1873. Então demorou um tempo, mas coube ele a iniciativa de ver que precisava fazer melhorias de ligação do litoral para o primeiro Planalto, aqui para Curitiba. E ele também, nessa época, gostaria de contar aqui para a gente ver o crescimento da cidade. Curitiba tinha cerca de 200 casas e moravam aqui 5.800 pessoas. Hoje é um bairro de Curitiba, acho que nem um bairro de Curitiba dá isso. Assim, era muito pequena, assim, a estrutura da cidade, o tamanho da cidade, em questão de habitação, né, de pessoas morando. E era um município, uma cidade extremamente precária. Esgoto a céu aberto, assim, há relatos assim, que as ruas fediam, que era uma caatinga, assim, um fedor no centro, era horrível. Não tinha escola para as crianças, o analfabetismo, em consequência, era muito grande, não tinha medicamento. Daí, nessa época, com o Zacarias, que ele autoriza o doutor Muricy a começar a vender medicamento para as pessoas, as estradas intransitáveis, não tinham calçadas, não tinha segurança. Ele que criou uma companhia policial para dar segurança às pessoas. Assim, ele vai dando toda a estrutura, assim, ele vai, se a gente for, grosso modo falando, ele vai aperfeiçoar o que o ouvidor Pardinho determinou. Ele vai ajeitando, vai construindo, pavimentando o terreno para os próximos governadores, próximos administradores públicos a continuar o serviço e continuar desenvolvendo Curitiba. E foi ele assim que, esse dia eu estava conversando com um historiador, o Aimoré em Arantes do Brasil. Ele trabalha no governo do estado, um baita historiador, tem livros publicados, e daí eu até anotei a fala que ele falou assim, ele falou assim, a missão de Zacarias foi desafiadora, ele precisou agir, foi o responsável por dar os primeiros passos para o desenvolvimento urbano de Curitiba. Então é mais ou menos o que eu estou falando, ele foi construindo, foi edificando, foi dando esse panorama para que a gente tivesse Curitiba de hoje. Então, quando a gente vai passear por Curitiba, passear pelo centro, vai passear ali pela região mais antiga, é interessante, eu gosto de fazer isso porque eu adoro história, acho que vocês também, né? De pensar como que era antes, como que estava aquele momento desse passado, que tudo tem uma razão pela qual existe. A história serve exatamente para isso, para entender o passado e compreender o presente. Então, se pensar que teve um trabalho de séculos, né? Porque, olha, 1693, 1721 e 1853 são séculos diferentes que vão construindo gradativamente uma Curitiba que existe hoje, no século XXI. Então, mais ou menos essa parte de história que eu queria passar para vocês, porque eu acho que é a parte mais, entre aspas, carente que eu vejo da historiografia, assim, da gente conhecer a história. Os historiadores tratam disso, mas eu acho que não é tão divulgado. Eu mantenho a coluna no Plural, o site Plural, e eu estou pegando muito essa verve mais antiga de Curitiba, porque justamente para quase dar murro em ponto de faca, assim, para divulgar mais essa história, para contar mais, para trazer mais detalhes sobre esse período. Por gentileza, Clodal, agora eu vou passar para a segunda parte, que é a Curitiba das etnias. É uma parte que eu gosto muito, se perceberam, tenho
2 livros, eu estou trabalhando no terceiro sobre etnia, não, 3 livros, e estou trabalhando no 4º livro que vai tratar de imigração no Paraná. E eu acho incrível, assim, o poder de todas as etnias que estão aí na tela. Eu listei algumas só, mas existem muitas outras, que vieram para cá, deixaram parte de família, uma parte considerável da família, atravessaram o Oceano Atlântico de navio, em condições bem insalubres, muitas vezes, a maioria das vezes, e tentaram reconstruir suas vidas para cá. E ao reconstruir essas vidas, eles trouxeram novas profissões, elas ajudaram na economia, na mão de obra, na parte cultural, nem se fala. A cultura hoje do Paraná, ela é uma cultura multiétnica devido a essa atração de tantos imigrantes. Então, é algo que eu acho muito interessante a gente abordar, porque esses traços da etnia curitibana, da multiplicidade étnica, ela está presente nas edificações, ela está presente nos eventos que a gente vai, nas festas, na gastronomia, na culinária, no dia a dia. Sei lá, fim de semana eu comi um pirogue. É a cultura ucraniana que veio para cá. Então, assim, ou então se come um macarrão no outro fim de semana, a cultura italiana. São vários aspectos das tradições étnicas que fazem parte do nosso dia a dia. Eu até tinha separado, assim, mas quando eu fui ensaiar, vou confidenciar para vocês, falei que era bem leve a conversa, né? Não sou muito de ficar. Eu ia falar datas que vieram para cá e vieram construir colônia tal e tal. Mas eu fiz o teste, não, ficou muito chato. Vamos falar de maneira mais geral, mais ampla, que eu acho que fica mais inteligível para as pessoas e mais fácil para falar também. E se tiverem dúvidas de datas, de períodos, eu estou à disposição para responder no final, aí, tranquilamente. Senão vai ficar uma palestra de números e dados e ficar meio cansativo para vocês também. Pode passar, por gentileza? Aí, ó. De 1829 a 1934, entraram no território paranaense, né, na época, mais de 130 mil pessoas. Em 1829 foi feita a primeira colônia, uma colônia que na época não era Paraná de fato, né, Paraná pertencia a São Paulo, mas eram os alemães que vieram. E a preocupação, assim, nesse período do século XIX, principalmente, foi em ocupar o território. Como mencionei antes, né, era muito poucos. Em Curitiba tinha aqui 5 mil pessoas, ali em 1800 e pouquinho, então era muito vazio. Então tinha essa preocupação do próprio coroa e do próprio império, na verdade, do próprio império brasileiro, de fazer uma ocupação efetiva do solo, porque aí garantiria uma soberania nacional. Eles tinham medo de perder territórios para os países vizinhos, por conflitos, eventuais conflitos. E a política migratória ela foi intensificada após a emancipação, em 1853. Daí, antes, que eu mencionei ali de 1829, que fala ali em cima, eram tentativas muito particulares, assim, eram gente que vinham com vontade própria para trazer imigrantes. Aí eu citei ali a colônia de Teresa Cristinas, que foram de franceses, Superagui, que eram franceses e suíços, e Guaraxaba e Rio Negro. Rio Negro eram os alemães, porque é a primeira colônia que você tem notícia no território que hoje é Paraná. Por gentileza. E aí, o contexto para esses imigrantes virem, né, além de ter essa soberania nacional, faltava mão de obra aqui no Paraná. Por que faltava mão de obra? Né? Assim, o Paraná estava entrando no ciclo da erva mate, na região do litoral, o ciclo da pecuária vinha para cá, para o primeiro e para o segundo planaltos, e gerou uma euforia na época das pessoas, assim, que quase levou ao abandono do consumo interno. O Paraná teve que importar trigo, que não tinha mais trigo. Foi assim, a agricultura de abastecimento estava deixada relegada. Existia uma carestia de comida nessa época. Aí começam a fazer políticas para trazer a dos africanos. Eu vou falar, Leandro, daqui a pouquinho. Tá na sequência. Se intensificou em 1870 com Lameia Lins, que ele reformula a política migratória, começa a atrair muito imigrantes, começa a intensificar a propaganda das terras do Estado em outros países, países diversificados, como vocês viram no começo ali, Itália, Alemanha, Polônia, Ucrânia, Rússia, começa a vir gente dessa região. E é um número muito forte, assim, que é um dos maiores índices de imigração do Brasil registrado no Paraná.
que vem mais de 100 núcleos coloniais, desde aquela primeira colônia alemã, em 1829, até ali a chegada dos holandeses na região de Carambi, em 1911. Durante esse período, 100 núcleos coloniais firmes e fortes que se mantiveram, que foram constituídos para atrair imigrantes. Por gentileza, próxima. Aí, e a razão que fazia esses imigrantes vir para cá, né? Eles tinham promessa de uma vida nova, lá eles estavam vivendo com miséria, falta de emprego, salário baixíssimo, havia conflitos internos, guerras, e isso se repete em todas as etnias, assim, era um período que estava tendo muita guerra, muitos conflitos, a Itália não existia unificação da Itália, por exemplo, na época, daí vem muita gente, muito italiano para cá, passando fomes, a concentração fundiária na mão de poucas pessoas, e muita gente paupérrima querendo sair do lugar, porque vamos se colocar no lugar desse povo, gente. Para sair, de fato, do lugar que a gente mora hoje, tem que ser uma situação muito drástica. Você não vai sair, morar em outro lugar, ou você tem uma proposta, você tem um plano, um projeto, mas como eles fizeram, enfrentar 45 dias no navio e nunca mais viram a família. Assim, tem gente que eu entrevistei, desse descendente, que fala: minha avó nunca mais viu a família, nunca mais viu ninguém. E aí, só que teve uma outra coisa, né, que eu coloquei ali, uma frustração. Porque essas propagandas que eu mencionei anteriormente, prometia mundos e fundos, terra, ajuda de custo, você vai ter o governo vai te ajudar no começo, e não teve nada disso. Muitos tiveram que se virar por conta própria, muitos abandonaram o núcleo colonial que estavam e saíram para construir a vida em outros lugares. Foi o caso aqui de Santa Felicidade, por exemplo, né? O pessoal se desembarcou lá no litoral. A Itália é um país frio, bota os italianos para morar no litoral, úmido e quente. Era algo assim, não vai dar certo. Não vai dar certo mesmo. Aí o que esses italianos foram conversando com tropeiros, que estavam passando na época ali naquela região, subindo a serra, e perguntando: o que tem lá em cima? Daí descobriram que estava em Curitiba, né? Vamos subir e ver o que é melhor do que aqui. A gente está lascado, não consegue plantar nada, a nossa técnica agrícola não funciona aqui, a nossa técnica, o que a gente sabe não está dando certo aqui. E aí subiram. A maior parte se alojou ali em Santa Felicidade, uma boa parte, no caso não a maior parte, mas uma boa parte, outra parte aqui na Água Verde, enfim, e foram começando a criar suas novas vidas, num país estrangeiro, com um idioma diferente, costume diferente, demoravam para aprender português, imagina a dificuldade que esse povo passou, né? Assim, passaram muita dificuldade para se adaptar, e abriram mão de muita coisa também. Por gentileza, outro slide. E aí, o que nós temos como resultado de tudo isso, desse sobrevoo que eu estou dando? Que chamam de xadrez étnico, né? São quase 30 etnias no estado do Paraná, um dos estados mais plurais etnicamente assim, do Brasil. E é uma característica do Paraná. Então, a gente às vezes pergunta, não sei se deve perguntar para vocês também, qual é a característica do Paraná? Qual é a característica mais forte do estado? E eu costumo responder que é a multiplicidade étnica, a multiplicidade cultural. É um estado múltiplo, um estado não é um estado único. Não é um estado que você tenha... Por exemplo, vamos pegar um estado vizinho ali, Santa Catarina, né? Santa Catarina é muito forte no estado alemão. Você pensa em Santa Catarina, você pensa mais em alemão, imigrante alemão e pouco italiano. Daqui não, aqui quase de tudo um pouco, eu brinco. Assim. Então, e é uma característica que o Paraná deveria se assumir mais. E uma palestra que eu dei uma época, acho que foi em Ponta Grossa, eu falei que isso poderia ser um chamariz para turistas. Olha, aqui você vai conhecer, vai encontrar vários países num lugar só. Você vai ter cultura polonesa, vai ter cultura ucraniana, vai ter cultura japonesa, você vai ter cultura árabe, você vai ter cultura italiana, se eu repetir, desculpa, ucraniana, chinesa, que é uma migração mais recente, mas muito, muito grande, a migração chinesa cresceu muito na década de 80, 90, dos anos 2000, os árabes também, e é isso. O Estado é essa multiplicidade. O Estado, e isso deveria, eu olhando de fora e conhecendo um pouquinho a história, ser explorado de uma forma turística, de uma forma mais... E até nas escolas, né? Assim, minha mãe é professora, então falo um pouquinho conhecendo um pouquinho como é que eu ensino. As crianças, elas têm uma história do Paraná muito por cima e saem da escola sem saber o que é o Paraná, né? Pô, e você pega uma história assim dos imigrantes, você consegue... Aquele livro que eu mostrei antes, o Vindas,
Ele foi adotado pelas escolas de Ponta Grossa para ser ensinado sobre etnias. A gente conseguiu fazer uma parceria com o núcleo regional de lá pelos relatos que a gente teve dos professores, resultado muito bom, porque eles tiveram material na mão para contar, olha, o Paraná é assim, ó, é multiplicidade. E só tem 7 etnias naquele livro, né? São 30 ao todo, então é muita coisa. E pode passar outro, por gentileza? E não esquecer, né, que a contribuição desses imigrantes para a construção do Paraná, o que é hoje, vem muitos imigrantes, da contribuição cultural, da gastronomia que eu mencionei antes, idiomas, termos históricos, as danças de apresentações culturais. Quem gosta de assistir uma apresentação cultural, tem muitos festivais folclóricos sobre isso, a religiosidade, tanto a católica quanto a ortodoxa, judaísmo, muçulmanas. Então muitos vêm pelos imigrantes ou se fortalecem pelos imigrantes. A católica já existia aqui, mas se fortalece porque vem novos imigrantes, novas pessoas católicas para cá. Construíram os franceses nessa parte, acho muito interessante, organizações educacionais, escolas importantíssimas para Curitiba, assim, Sion, né? Um exemplo só. Então, assim, tiveram uma importância de investimento cultural também, incrível, e sem dizer que tem um patrimônio cultural, material e imaterial, seja pelas edificações, seja pelas características étnicas mais barra folclore, imaterial no caso, né, que vai se perpetuando de geração em geração, porque essas características vão passando. Nesse último livro que eu fiz aqui, que foi lançado faz pouco tempo, na semana passada, ela conta muito isso. Ela conta como que as ondas imigratórias dos ucranianos foram se mantendo. Então é uma história que está muito fresca na minha cabeça, assim. Eu acho que lançou agora o livro. A primeira onda migratória é uma dificuldade para poder se adaptar no território estrangeiro. A segunda e a terceira onda já é mais fácil, porque já tinham ucranianos aqui, que é depois da Segunda Guerra Mundial, que eles vieram, Primeira e Segunda Guerra Mundial. E aí eles conseguem fazer releituras da cultura ucraniana, no solo ucraniano aqui no Brasil, e não vão perdendo essa cultura. A pêssega, todo mundo conhece a pêssega, né? O ovinho da Páscoa, né? Ele era feito, a tinta, com material específico, com pincel específico na Ucrânia. Não tinha isso aqui no Brasil. Mas não abandonaram a cultura. Começaram a pensar outras formas de fazer o desenho na casca do ovo. E como que vai extrair a tinta? Casca de cebola, seiva de madeira, de raízes, beterraba, ou outro, cenoura. Então, assim, ali eles vão extraindo as cores para poder manter essa cultura viva. E para eles o catolicismo é muito forte. Mas no começo não tinha padre. Como é que vou celebrar a Páscoa? E são católicos, assim, ferrenhos. Como é que vou celebrar a minha Páscoa, a minha tradição cultural? Fizeram um rearranjo e um dos ucranianos lá foi eleito líder religioso, não padre, mas um líder religioso para poder fazer a missa da Páscoa, para eles não perderem o dia de Páscoa, que era muito importante para eles. Então, eu estou falando da Migração Ucraniana, que é o livro mais recente que eu fiz, está bem mais fresco na minha cabeça do que... Mas todas as imigrações passaram por essas adaptações para manter essa cultura viva, que é um patrimônio que eu chamo de imaterial, que está vivo e está presente no nosso dia a dia. Pode passar, por gentileza? Daí eu acho que o slide meio que repete o outro, gente. Uma coisa que eu acho interessante, né? Aqui na região metropolitana tem bastante colônias típicas, né? Que resgatam a tradição. E não só na região metropolitana, mas na região perto de Curitiba. E é uma sacada turística muito legal, assim. É uma sacada para se investir, para ser explorada, que Curitiba pode usar isso muito bem aqui no centro urbano, como eu falei antes. Assim. Eu sinto falta disso como morador e como um turista explorador da cidade, assim. Existe, mas tem mais potencial a ser explorado, na minha visão, na minha modesta visão. Pode passar, por gentileza? Aí sim, acho que foi o Felipe que perguntou da cultura dos afros, né? Obviamente eles tiveram um papel imprescindível. Olha, eu consegui falar sem ver nada aqui, gente. Olha que beleza. Foi tudo de cabeça aqui, agora desandou. Então, a escravidão de africanos e de indígenas, né? Esse é um passado que eu acho que, apesar de ser triste, deve ser contado, não deve ser apagado, porque faz parte da história do Brasil isso. E
E mesmo eles escravizados, eles deixaram e deixam um legado cultural incrível, que vai em próximo slide estar ali, vai estar escrito. Coloquei alguns números ali para a gente ter uma dimensão. Ó. 1834, fazia pouco tempo que o Paraná estava emancipado, já tinha 6.700 escravos distribuídos em 24 localidades. Eu coloquei localidades porque hora era vila, hora era municipalidade, então eu coloquei localidade. E chegou a ter 10.500 escravos nessa época, sendo 920 em Curitiba nesse período. Assim. É um número, se a gente for ver, historicamente, é um número pequeno em relação a São Paulo, em relação a Bahia, enfim, que eram polos escravagistas. Mas aqui foi um outro polo escravagista também. E esses escravos eles eram usados para trabalhos em oficinas, em lavouras, na agricultura, e trabalhos domésticos, em casa também. Nesse livro do Tribunal de Justiça que eu passei o link, tem um capítulo que eu falo só sobre os processos de escravidão, de compra de alforria no Paraná. Vê se eu acho aqui. E ele... Deixa eu ver o processo... Não. Enfim, pessoal, vocês podem conferir depois ali. Conta casos, assim, que eu fiquei bem chocado, assim, de pessoas que tinham que provar que eram livres na justiça, porque veio depois da lei do ventre livre. Esse processo rolou aqui no Tribunal de Justiça do Paraná, na época, para o negro escravizado deixar de ser escravo. E ele foi retirado à força dos seus lares, da família, assim. Então, assim, não tem como comparar também a escravidão e os imigrantes. Os imigrantes saíram porque queriam sair, queriam algo melhor. A escravidão foi algo, eles foram forçados, eles foram retirados de seus lares, das suas casas. E a história, Luiz, o nome dele, deixa eu ver aqui, ó. Eu preciso parar na história. Aqui, ó. Luiz foi retirado quando tinha entre 10 e 12 anos de idade de sua pátria, deixando pai, mãe e irmãos. Chegou ao Brasil por volta de 1850 e durante 27 anos foi escravizado. 27 anos escravizado, 27 anos para poder provar que ele não era escravo, porque ele veio depois da lei do ventre livre, da lei da... Acho que não é ventre livre, é uma outra lei aqui. E ele ficou 27 anos, quase 30 anos escravizado. Quase 30 anos, e são várias histórias. Tem uma menina, que tem outro processo, que conta uma menina de 5 anos que foi comprada por um rapaz da Lapa, por um barão forte aí, da Lapa, ela foi comprada com 5 anos de idade, uma criança escravizada. Então, apesar de ter historiadores que falam, Paraná não teve escravidão, teve, e a escravidão no Paraná foi uma escravidão diferente, por causa de onde eles trabalhavam, na agricultura, e mais também trabalho doméstico, mas tem histórias tristes. Assim, quando eu fui vendo esses processos antigos, eu fui ficando extremamente, assim, chocado, assim, porque, ele chegou na lei de 1631, que declarava livre todos os escravos vindos de fora do Império. E ele veio depois, ele veio em 1850, esse Luiz. Já tinha essa lei de 1631 que declarava que todo escravo que viesse em 1631 tinha que ser livre. E ele continuou sendo escravo. Assim, é uma coisa incrível. O nome da menina era, de 5 anos que eu falei, era Bernarda, se não me engano. A Bernarda tinha 13 anos. Eu tinha uma outra também de 5. Assim, as histórias de escravidão aqui no Paraná são incríveis, são tristes, assim, eu vou falar trágicas, mas são trágicas mesmo. Porque eles eram aí ali na região da Praça Tiradentes tinha um pelourinho, né? Eu falei. Esse pelourinho ele era usado para um sinal de força do Império. E era ali também que os escravos eram amarrados em argolas e açoitados na frente de todas as pessoas. Então, quando a gente passava para a Tiradentes, lembra que ele tinha um pelourinho que os escravos eram punidos na frente de toda a sociedade, castigados, e alguns morriam. Para servir de exemplo para os escravos não quererem fugir, não quiserem fazer rebelião, não quererem ter uma vida livre. Eles deveriam ser escravos, não poderiam ser seres humanos. Entenderam a diferença, né? Uma diferença mais metafórica que eu quis falar aqui. Então, teve essa escravidão, e mesmo assim, pula o slide, por exemplo, por gentileza. Esse trecho aqui é um quadro, acho que do Debré também, agora não lembro, mas fala dos escravos aqui, carregando uma senhora É do Pedro Mulato. Pedro Mulato, isso, está com o Debré na cabeça. E representa aqui o trabalho do escravo, né? E tem uma criança ali embaixo. Tem uma criancinha ali embaixo. E foram os negros escravizados, as pessoas negras, que construíram muitas das obras que a gente tem hoje aqui. E usando o quê? Tecnologia negra, tecnologia da África.
A primeira imagem de Curitiba é do Debré, também, que tem que ele tá fazendo pilão de pedra, de pedra e pilão de taipa. Se eu não me engano, o slide anterior, pula, por gentileza, pode voltar um pouquinho? Sumiu, era essa imagem mesmo que você escreveu, do Debré, que eu tinha colocado, que sumiu no slide. Era exatamente essa aqui, que era do Debré do negro escravizado fazendo um pilão de pedra, pilão de taipa. Quem falou isso foi um próprio descendente africano que me contou. Pode voltar para o slide que a gente estava. Infelizmente. No São Francisco, exatamente, nas ruínas de São Francisco. E foram com essas técnicas que eles trouxeram lá da África que eles construíram um monte de obra que a gente tem aqui. Eu listei algumas aqui, porque realmente eu passo batido assim para pular, mas para vocês que são da parte do guia turismo, é interessante apontar, né? Olha, casarão e antigas igrejas, alvenaria de pedra com a ruína de São Francisco, a própria igreja da ordem, a Catedral da cidade teve mão de obra escrava, a casa Romário Martins, que é a única casa colonial, de características coloniais em pé na cidade ainda. Ela é a segunda edificação mais antiga de Curitiba, perde para a igreja, e a primeira casa mais antiga. A igreja do Rosário dos Homens Pretos, São Benedito, que ela foi demolida nos anos 30, isso só para citar alguns exemplos, assim, de como que eles foram importantes, deixaram um legado cultural, né, um legado não é cultural, é um legado material para Curitiba, além do legado cultural, alimentação, gastronomia, capoeira, música, religiosidade. Pode passar um pouquinho? Eu coloquei tudo isso no outro slide? Não, acho que estava embaixo ali, está cortando. Danças, música, tanta coisa que a gente, no dia a dia, que a gente acaba usando deles, né, usando da característica que foi trazida da África aqui no nosso dia a dia, que passa batido. E deixaram um legado tão grande, tão importante quanto talvez os imigrantes, assim, não tem como comparar uma coisa com a outra. O Paraná é o que é, Curitiba é o que é por causa disso. Curitiba é o que é por causa dos imigrantes que vieram, por causa dos escravos que infelizmente foram tirados à força de seus lares, e esse é o nosso um retrato, assim, da sociedade curitibana que a gente vê nas obras, né? Nas obras arquitetônicas e na cultura diária, né, do nosso dia a dia, da rotineira nossa. Tá 8:06 já, gente. Não sei se sigo adiante aqui, Calil, ou se quer abrir para pergunta já. Pode arrematar. Tá, eu vou tentar dar uma bela de uma resumida aqui, então, que é outro ponto que eu separei, que eu acho bem interessante, apontar que Curitiba teve foi palco, na verdade, o termo correto, de guerras, revoltas, rebeliões no nosso, e que pouca gente conhece, ou até conhece, mas não se sabe muito, né? Então, olha, eu vou começar ali na parte tá meio fora de ordem aqui o slide, eu acabei montando fora de ordem, mas enfim, as guerras mundiais, né? Tanto em 1914, 16, 17, ali, da Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, ali, 45, o que aconteceu? A perseguição aos imigrantes, né? Como o Brasil comprou um lado da guerra, então os alemães e italianos eles foram perseguidos. Clubes foram depredados, houve pancadaria, especialmente na época da Primeira Guerra Mundial, a gente foi presa porque brigavam, tinha comício na Praça General Osório contra os imigrantes, porque eles achavam que todos os imigrantes eram nazistas ou fascistas, né? Não fazia sentido isso. Apesar de Curitiba ter um partido nazista, que não existia partido oficialmente nazista, não era legalizado, mas funcionava ali um partido nazista que tinha muito forte, muitos adeptos aqui em Curitiba, mas comparando com o volume de descendentes e imigrantes alemães, era irrisório. Então, assim, não fazia sentido ter essa perseguição de clubes. Tem um relato de um livro muito interessante que uma senhorinha tinha um rádio que ela veio da Alemanha, e uma almofada. A almofada estava bordada com as cores da Alemanha. E o rádio podia, porque era da Alemanha e tal, não sei a tecnologia da época, ouvia emissoras da Alemanha. Essa senhora teve a almofada apreendida e o rádio apreendido. E foi levada para o DOPS, para a Delegacia de Ordem Social lá, para depor.
Então, é algo assim que fez parte da história de Curitiba. Tinha um japonês, que na verdade não era japonês, ele era chinês. Aí ele colocou na pastelaria dele assim, essa pastelaria pertence a tal que é chinês, não é japonês, porque tinha medo do seu estabelecimento ser depredado, de tanta depredação comercial dos estabelecimentos que tinha. O edifício Garcês foi construído alemão. Sim, tem uma foto da bandeira nazista lá era um dos sede do partido nazista, não existia em tese, mas era na função da embaixada, o próprio embaixador era um dos mentores desse partido aqui em Curitiba. No Paraná, porque ele foi disseminando no Paraná inteiro. Ponta Grossa, foi crescendo. Tem um livro muito interessante disso, quem quiser procurar, é o Partido Nazista no Paraná, do Rafael Ataídes com TH. Muito interessante, muito legal. E é fácil de leitura, um livro fininho, assim, bem fácil ali. Aí, o outro ponto que eu coloquei, que tem a ver com a foto ali, que é o do regime militar, né? Tem mais de 1.000 pessoas foram vítimas do regime militar aqui no Paraná, de perseguição à ditadura. E muitos foram levados para onde é hoje a Praça Rui Barbosa, que era um quartel ali, ou no Shopping Curitiba, que também era um quartel. E daí tinha uma clínica, que chamava de clínica, mas também era ali perto dos arredores do Shopping Curitiba, do atual Shopping Curitiba, onde as pessoas eram levadas e eram torturadas, né? Quando trabalhei na Casa do Povo, fiz uma série de reportagens sobre vítimas do regime militar, entrevistei algumas das vítimas. E tinha vários tipos de tortura, assim. A pessoa, às vezes, tinha que ficar em pé durante 48 horas. Parece bobo, mas fica em pé 48 horas sem poder ir no banheiro, sem poder fazer necessidades básicas, sem comer, sem tomar água. E tinha as torturas mais violentas, né, de apanhar mesmo, de pau de arara, enfim. E dizem, a estimativa do grupo Tortura Nunca Mais, o grupo estadual, é que pelo menos 4.000 pessoas foram presas no Paraná, no Paraná inteiro, e desses, estima-se que 1.000 foram vítimas de tortura. E teve 4 cidades que foram vítimas dos principais centros torturantes, centro de tortura no estado. Apucarana, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa e Curitiba, obviamente. A clínica que eu falei era a clínica Marumbi. E ela ficava ali perto do Shopping Curitiba mesmo, e as pessoas eram levadas de olhos vendados. Um cidadão que eu entrevistei, ele falou, me vendaram os olhos, eu fui levado nessa clínica, não sei quanto tempo que eu fiquei lá, sei que apanhei. Depois jogaram ele num terreno meio baldio, assim, longe de Curitiba, para ele seguir a vida e para ele não querer questionar o regime em vigor. Inclusive, então, teve a Operação Marumbi, né? A Operação Marumbi, ia falar agora da Operação Condor e a Operação Marumbi também, mas eram operações do regime que avançavam no Paraná inteiro, e com até parceria com outros países, assim, para pegar os supostos comunistas, né? E assim, a gente olhando historicamente hoje, alguns eram comunistas, mas também, uma democracia, a pessoa pode defender o que quiser, mas e outras eram só contra o regime, elas queriam que tivessem direito a votar para o presidente do Brasil. E foram votar só depois, quando elegeram o Collor, né, em 1969. Então ficou 60 e poucos até 89 sem eleger um presidente. Se eu não me engano, tinha notado aqui o ano a eleição do Collor foi 29 anos depois da última eleição direta a presidente, quase 30 anos sem poder votar o presidente. E uma coisa curiosa que teve em Curitiba, que é uma primeira grande, teve um outro comício menor em São Paulo, mas o primeiro grande comício da direta já aconteceu em Curitiba, na Praça General Osório, eles dão um branco, assim, muita praça, muita informação. E encheu de gente, ali começa o movimento Direta Já, em 84, foi dia 12 de janeiro de 1974, isso, reuniu 50.000 pessoas lutando pela democratização do Brasil, e aí começou a tomar corpo, porque 50.000 pessoas é muita gente. Aí o negócio cresceu em São Paulo, cresceu no Rio de Janeiro, e foi indo, demorou ainda, até que em 85 tem o fim do regime militar, com uma eleição indireta do Tancredo Neves, que não passou porque morre entre o Sarney, e aí em 89, enfim, o povo brasileiro vai votar. Aí tem, eu coloquei ali a Guerra do Pente, e tinha a Revolução Federalista para falar também. A Revolução Federalista bem rapidinho, gente, assim, eram movimentos maragatos que estavam vindo do Rio Grande do Sul para passar ali por
para avançar até Rio de Janeiro, na época era a capital do Paraná, capital do Brasil, em 1893, 1894, e passam pelo Cerco da Lapa, e quando chegam em Curitiba, o nosso governador da época, que é nome de rua, Vicente Machado, foge, transfere a capital para Castro, e as tropas estão em Curitiba. Aí, nossa, no livro do TJ eu conto, assim, eles destruíram um monte de processo, fizeram arruaça e tal. Aí o Barão do Cerro Azul, com uma junta, tenta negociar com eles, para eles não saquearem, para não destruir, porque as pessoas aqui não tinham nada a ver com o que eles queriam fazer, não destruíssem a cidade, não destruíssem o que as pessoas, os habitantes estavam querendo viver sua vida pacificamente. Conseguiu negociar em troca de pagamentos, acaba a Revolução Federalista, o que acontece? O Vicente Machado volta, e o Barão do Cerro Azul, que conseguiu negociar com as pessoas, é presa e morta, com o pretexto de que estava sendo levado a julgamento do Rio de Janeiro de trem e morreu durante o percurso. Então, assim, foram vários episódios grandes, também episódios menores. A guerra por causa de um pente ali no centro, que a pessoa queria trocar por uma nota, fosse a nota Paraná hoje, para a gente entender. E aí o comerciante árabe não quis trocar a nota dele, e o cara era um PM, daí começa a brigar, ter discussão, e a discussão toma proporções assim que ficam 3 dias, um caos na cidade, um monte de empreendimento árabe ali destruído. Só vai acabar no 3º dia quando os tanques de guerra ocupam o centro da cidade. Isso aconteceu em 1959. Foi recente. E ali no centro, ali na região do centro, ali, no centro antigo ali de Curitiba, ali a Praça Tiradentes, aquela região. Então, e é uma guerra curiosa, bem curitibana, e que pode ser muito explorada para as pessoas. Sim. E teve também até o motim do Vitem, que chamam, que é por causa de aumento de tarifa de bonde, e acaba tendo uma revolução, e o governador da época bateu o pé, manteve o aumento, mas ele saiu derrotado politicamente depois, e teve uma arruaça enorme na cidade. Assim. Isso aconteceu em 1883. E a Guerra do Pente é famosa mesmo. Pra gente que é morador aqui, né? Às vezes as pessoas de fora não conhecem. Então é isso, pessoal. Eu procurei fazer um sobrevoo de história curitibana por alguns aspectos que eu acho muito interessante, assim, a história curiosa, né? As partes mais curiosas e importantes, relevantes para nossa cidade. Avancei até no tempo aqui e dei uma aceleradinha no final aqui, que senão eu me empolgo e aí vai longe. Obrigado pela atenção de vocês que ficaram até o final aqui. Obrigado. E estou aberto para perguntas agora. Obrigado, Diego. Que satisfação imensa ouvir essa tua concisidade. Eu não sou tão conciso assim, né? Essa tua dinâmica de jornalista me fascina. O pessoal que faz o curso aqui, que já fez, sabe que eu sou um pouco menos conciso. Mas eu queria dar até porque, assim, uma vez pesquisador, uma vez historiador, sempre na vida, né? Sempre. E eu estou sempre aprendendo. E, de vez em quando, a cabeça funciona, né? Eu tenho uns insights. E você sabe que eu vou te dar uma dica aí já para você fazer um artigo, que é a presença dos baianos em Curitiba. Zacarias Igóes de Vasconcelos, baiano. Doutor Muricy, baiano. Desembargador Mota, baiano. Então, dá um belo artigo, viu? Os baianos que contribuíram para o desenvolvimento de Curitiba, né? Que são pessoas importantíssimas para a história. Importantíssimas, e eram baianos, né? E tem alguns outros que eu listei para ver como Curitiba é fantástica, né? Outra coisa só que eu queria comentar também é a questão do pioneirismo, né? Quer dizer, Curitiba tem, por exemplo, o grande Hotel Serrador na Cinelândia, né? De Curitiba, e o Francisco Serrador, um quitandeiro, antes de fazer a Cinelândia lá, fez a Cinelândia aqui. Quer dizer, esse pioneirismo que você coloca, esse papel de vanguarda pouco conhecido, a gente realmente tem que explorar. Mas eu não vou me alongar muito, eu vou desde já agradecendo, né, a tua, como diria o Faustão, audiência e paciência. Eu abro então a perguntas. Eu que agradeço a paciência das pessoas aí. Pelos nossos
queridos cursandos. Por favor, a palavra de vocês. Temos perguntas? Professor Leandro aqui, eu fiz a pergunta sobre os africanos, né? E muito obrigado pela resposta, valeu. Eu fiz a pergunta nesse sentido. Nós, às vezes, guias de turismo, fazendo o nosso trabalho de guiamento, às vezes nos deparamos com alguma pergunta nesse sentido, né? Vocês falam tanto aqui dos europeus, né? Memorial polonês, memorial ucraniano, memorial alemão, não sei o quê, e aí entrou essa questão, né? Aí a gente procura comentar, mas por isso que eu quis ter um pouquinho mais de noção. Talvez, na minha pergunta ali, em termos numéricos, que depois você apresentou aqui, né? Mais ou menos 6.700 escravizados em 1884 estavam por aqui. Isso, talvez, historicamente, eu não sei, no meio do estudo, não fosse um número suficiente para ser considerado uma ocupação étnica? Ou eu estou falando besteira? Não, eu acho que é uma ocupação étnica, porque é um período, são várias fases de escravidão, né? Então são várias famílias que vêm, várias pessoas que são trazidas, e acaba no cômputo geral, sim, tanto que a gente tem um legado, eu acho que incrível, que a gente faz. Eu tenho amigos meus que são descendentes de alemães e fazem capoeira, né? E é uma cultura africana. A gente come feijoada, né? Um dos pratos típicos do Brasil, e é um prato inventado pelos africanos. Então, sim, eu acho que caracteriza uma ocupação étnica, sim. Tanto que quando eu fiz um material assim, sobre as etnias do Paraná, eu encerrei essa série de reportagens com os africanos. Porque até uma maneira de provocar uma parcela assim, de gente que fala que não é, e uma parcela para homenagear, uma parte principalmente para homenagear essas pessoas, sabe? Porque elas foram muito sofridas, assim. Eu estava vendo aqui no livro, que foi do Porto Paranaguá, foi um dos principais centros de contrabando de escravidão no Brasil, assim, porque eles vinham para cá e depois podiam ir para São Paulo e tal. Então o Paraná foi um celeiro de escravidão, tanto que podem procurar, eu não quis tocar no assunto, mas teve uma batalha de Cormorã, que aconteceu na Ilha do Mel, você deve conhecer, por causa de escravos, estavam vindo em uma época que não poderia vir, já tinha a lei anti-escravidão proibindo a vinda de escravos, e tem esse conflito na Ilha do Mel, né? Então é por causa dos escravos. E há uma presença muito forte deles aqui. Eu acho aquela imagem, a primeira imagem de Curitiba do Debré ali, que o Debré fez do escravo fazendo pilão de pedra, é muito significativo, mostrando quanto que eles foram importantes para a nossa edificação material, assim mesmo, de Curitiba, das ruas, de tudo, assim, e histórias de resiliência, de resistência, assim, quando a gente se debruça muito assim, no aspecto da escravidão, é algo... Eu fico chocado, assim, sabe? Pessoas de 13 anos, 5 anos sendo vendidas, compradas como mercadoria, e fez parte do Paraná, né? Fez parte do Paraná. Eu queria pegar o nome do cidadão lá de Lapa, que comprou a menina. Agora não vou achar aqui na pressa, não vou achar. Mas a menina foi comprada. Incrível, assim, sabe? Você pega ali, compra e vem aqui trabalhar para mim. Criança. E outra pergunta de maneira mais sucinta, eu acho que considera-se etnia por tudo que deixou de legado social, cultural e material. Lembrando que nós iremos, viu, Leandro, Mura, nós iremos tratar essa questão da Curitiba Afro, né? Até porque hoje eu estou muito em contato com o pessoal dessa linha de pesquisa de História Regional da Federal, né? Onde tem inclusive até um roteiro afro, nós iremos trabalhar bem essa questão. Oi? Tem a chamada linha preta aqui em Curitiba. A linha preta, mas além da linha preta tem mais um trabalho de uma linha de pesquisa. E só arrematando também com relação à presença negra, gente, se nós pegarmos os artistas do período leminskiano, que eu chamo, né? Você tem o lápis, o grafite
que eram grandes compositores, né? Você tem diversas figuras, um tanto quanto, entre aspas, marginais, na noite curitibana e tal, que eram negros. Então, assim, Curitiba é muito tributária, desde do século XVIII até o século XX, né? A presença afro, ela é muito grande mesmo. Pena que a gente tem uma hegemonia, né? E quando você pega os jornais antigos, 19 de novembro, né? 19 de dezembro. Comunidades quilombolas, né? Comunidades quilombolas. Ainda existem no Paraná algumas pequenas comunidades, né? Existem. 35 catalogadas. E tem os jornais antigos, né? Tinha a questão de compra, aluga-se. Então, eu abri aqui um material que eu tenho aqui, ó. Escravo fugido, compra-se escravo, vende-se um preto de meia idade, aluga-se preto. Olha, e também ao mesmo tempo quando começa a ter os clubes abolicionistas, né? Curitiba também foi sede de clubes abolicionistas importantes que contribuíram para a abolição da escravatura. Exatamente. Fantástico. Mais perguntas? E muitos escravos aqui no Curitiba e no Brasil inteiro foram usados na Guerra do Paraguai. Só um parênteses, assim. Eles morreram lá, perderam a vida, porque os seus donos não queriam que seus filhos fossem, e eram obrigados a mandar alguém. Mandavam quem? Escravo. É verdade. Com toda a promessa de alforria na volta e acabaram sim, né? A alforria depois de morto, né? Porque, pelo amor de Deus, Guerra Paraguai. Certo. Bem, temos mais alguém? Mais alguma pergunta? Olha, tem uma história bem interessante dos afros, já para aproveitar aqui, que um dos mestres construtores atual da catedral é o Vicente Moreira de Freitas, que era escravo. E ele conseguiu a liberdade em 1864. Fantástico. A alforria dele. Fantástico. Essa presença em Curitiba, sobretudo, é fantástico, e a gente tem acesso também a grandes fontes também. Tem uma fonte estava consultando recentemente dos testamentos, né, onde você deixava o escravo como peça, né, era parte do testamento. Então era bem Ilha das Peças, né, aqui em Paraná. Quer dizer, toda essa questão afro que foi bem colocada. Muito Paulo, bem. a mão ali. Oi. Boa noite. Oi, Peneira. Pois não? Tudo bem? Satisfação. Eu queria fazer um registro que o Diego Antonelli colocou. Eu fui entrevistado na imigração italiana por ele. Aliás, uma série maravilhosa que acho que foi nessa série que eu falei mesmo, da revista Ideias, do nosso querido Campana. Tive a honra de conhecê-lo e pesquisa o que nos move, né? Pereirinha, quanto tempo, hein? Legal, eu gosto. Histórias de família que a gente também tem aqui dos italianos, dos Boscardin, dos Túlio, que a gente continua pesquisando e trazendo em livros também. Grande abraço. Rapaz. A última vez que eu te vi foi no lançamento do Vindas, que você comprou Vindas. Sim. Se quiser dos ucranianos, se quiser fazer dos italianos também, à disposição, vamos conversar. Vamos conversar que tem muita coisa para frente para vir, hein? Que maravilha. Eu gosto muito desse encontro. Nós tivemos também ao longo do curso de História do Paraná muita gente se encontrando, pessoas do trade, muito legal esse ambiente. Bem, pessoal, acho que não temos mais nenhuma pergunta. Diego. Eu quero agradecer, então, já que você está encerrando. Assim, eu quero agradecer profundamente todos que ficaram até o final, porque online, às vezes, a pessoa vai cansando de ficar pelo computador, vendo e tal. E eu espero que tenha sido sucinto o suficiente. Assim, claro que não dá para contar a história inteira, né? A gente tem que ir resumindo e passa sobrevoando algumas coisas. Mas eu procurei fazer o meu melhor para vocês e espero que vocês tenham gostado. E agradeço muito a oportunidade, Calil, pelo convite. E estou à disposição sempre de todos vocês, assim. Se quiser buscar meu contato, alguns já têm meu contato, mas quem não tem, ali pode pedir para o Calil pode passar o meu contato, estou à disposição. Acho que a história tem que ser contada e disseminada, então conte comigo, é um prazer falar com vocês, de verdade mesmo. Muito obrigado, Diego, obrigado pela sua concisão, obrigado pelo seu chamado, por atender o nosso chamado.
Eu acho que foi muito pertinente e é como nós sempre falamos, por mais Diegos, por mais Laurentinos e por mais pesquisadores, né? Nós falamos, o Kim levantou a questão muito interessante no encontro passado com relação a tropeirismo e arqueologia, que é uma grande sacada da gente poder trabalhar, né? Então, como nós temos, como ainda é uma história virgem, um território virgem, né? Ainda, por mais que a gente escreva, né? Se o Brasil é revisionado o tempo todo, imagine tanto Paraná quanto Curitiba. Gente, muito obrigado a todos vocês. Mais uma vez, meu irmão Diego, muito obrigado. E amanhã vamos dar papos de museologia curitibana com a Fernanda Schaeffer. Todos estão convidados. Os vejo amanhã no mesmo horário. Muito obrigado, gente. Um abraço a todos e até amanhã.